Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast Viver Bem da Unimed Metropolitana do Agreste. A cada episódio nós trazemos informações aos cuidados da sua saúde. Eu sou Marcelo Amorim e hoje nós vamos falar sobre dores no joelho. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui como convidado o Dr. Heloísio Lopes. Ele é médico ortopedista cooperado Unimed Metropolitana do Agreste. Boa tarde, Dr. Heloísio, bem-vindo ao nosso videocast. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui hoje para falar de um tema bem corriqueiro, tá? A dor no joelho em geral. Tá? Importante, né? Quando a gente fala de joelho, não tem idade, não tem distinção, né? Sempre vai ter alguém que vai ter, ou pelo menos conhecer alguém que já teve algum problema no joelho, né? Antes da gente entrar nesse tema especificamente, eu gostaria que o Dr. Heloísio falasse um pouco da ortopedia, no sentido, se eu precisar ir ao ortopedista e no consultório do Dr. Heloísio, quais são os problemas que o Dr. Heloísio vai tratar? Hoje em dia, problemas ortopédicos no geral, né? A gente faz esse tipo de atendimento, abordagem, uma triagem para todas as especialidades da ortopedia, mas especificamente eu, doutor Heloísio, faço atendimentos em joelho e em crianças, tá? Da menor idade, nasceu até a melhor idade. Perfeito. Doutor Heloísio, quando a gente fala então de dores no joelho, o que significa dores no joelho? Qualquer dor que a gente sinta ou que pode acarretar dor no joelho? Quando a gente fala especificamente dor no joelho, o que pode significar? Olha, hoje em dia, dor no joelho engloba um negócio gigantesco, né? Como a gente estava falando antes de começar aqui o videocast, todo mundo agora procura atividade física, né? A dor no joelho, geralmente, pode ser relacionada à dor da articulação do joelho, né? O joelho é uma articulação global que sustenta a carga, né? Mas pode ser uma dor por consequência de outra articulação não estar funcionando normalmente. Na infância, quando a criança está em crescimento, temos dores específicas do joelho. Na fase adulta, as dores geralmente relacionadas a alguma alteração angular, alguma atividade, ao trabalho, à posição específica que você fica. E na maioridade, lógico, os problemas mais comuns são os degenerativos, né? Hoje em dia eu venho falando muito em consultório que não temos mais não morremos mais cedo, né? Pensando assim, né? Hoje temos uma expectativa de vida maior e precisamos fazer atividade física. Fazendo atividade física acabam gerando dores, na suas grandes maioria das vezes, nos joelhos. É impressionante. É uma queixa que a gente mais atende em consultório. Por isso que a gente resolveu fazer esse videocast para os nossos pacientes cooperados aí da Unimed. Que bom. Quando a gente fala assim de sentir o joelho, de sentir a dor no joelho, quando eu devo procurar o especialista, o ortopedista? Quando eu devo ir no consultório do Dr. Heloísio? Olha, uma dor no joelho que não está passando, que começou do nada, que você está mancando, que já vem com uma duração maior do que uma semana, que foi relacionada ou não a trauma ou alguma atividade diferente, deve procurar um ortopedista para ser avaliado melhor e, se for necessário, realizar algum exame de imagem para complementar a nossa avaliação no consultório. Quando a gente fala de joelho, ou quando a gente fala da saúde física, da saúde corporal, a gente tem a recomendação médica de todos os médicos, como o senhor especialista, de se praticar atividade física. Acontece também da gente estar na prática da atividade física e pode ocorrer lesões nesse caso. Qual é a sua recomendação para que... É importante que a gente faça atividade física, mas o que é mais importante também, antes de começar, da gente consultar e ir até o ortopedista, ter uma orientação... O que é que o Dr. Heloísio fala nesse sentido para a gente evitar lesões no joelho? Hoje em dia, a atividade física é extremamente necessária, como a gente começou falando, né? Que se a gente quer ser uma pessoa saudável e viver mais, é necessária a atividade física para manter o corpo saudável, né? Manter o corpo forte e preparado para essa atividade física. Eu sempre aconselho, antes de iniciar alguma atividade que gere algum grau de impacto, seja ela em membro superior, membro inferior, passa no ortopedista, se já tem uma dor ou não, se tem alguma alteração, como a gente acaba vendo algum desvio angular, tem um cambota, um zambeta, anda com o pé para dentro, anda com o pé para fora. É bom dar uma avaliada que às vezes o cara começa fazendo a atividade de uma forma inadequada, sendo que tem uma alteração anatômica, outros profissionais tentam corrigir para fazer com o que é mais comum
e acaba sobrecarregando outra musculatura que não era para ser sobrecarregada por um desvio que você já tem de base, que deveria ser corrigido e orientado para o profissional que lhe acompanha numa atividade física, por um ortopedista que faz um exame físico completo, né? Eu, como faço esse atendimento na ortopedia infantil e na ortopedia de adulto, eu costumo fazer um exame físico mais completo, né? A gente da ortopedia pediátrica acaba mandando a criança tirar a roupa, avaliar como é que ela pisa, como é que ela anda, tá? Às vezes eu atendo crianças que andam com o pé para dentro. Aí vai ser um adulto que provavelmente vai andar com o pé para dentro por uma alteração de quadril. Acaba que, vou fazer um leg press na academia. Todo mundo costuma fazer o exercício com os pés para fora. Mas se você tem essa alteração de quadril, que você roda andando com o pé para dentro, você teria que fazer o exercício com o pé para dentro para não sobrecarregar uma musculatura. Aí isso poderia acarretar uma dor no joelho, porque você tem uma alteração de quadril, você está sobrecarregando uma musculatura que dá uma dor de rebote no joelho. Por isso que precisa de uma avaliação adequada, e é de paciente para paciente. Chega paciente que diz, eu passei no doutor, ele me orientou a fazer dessa forma o exercício. Aí vai falar para o outro que não tem o mesmo problema e acaba fazendo a atividade de maneira errônea, né? E acaba gerando uma tendinite, geralmente uma inflamação na musculatura e às vezes uma lesão mais grave que precisa de um procedimento cirúrgico no futuro. Quando a gente fala nessa questão do joelho, no seu consultório, vamos falar sobre as crianças. Quais são os problemas que mais ocorrem nas crianças que chegam ao seu consultório? Olha, nas crianças, a gente sempre fala desenvolvimento, crescimento, né? O que mais chega são dores ao redor do joelho, e mãe reclamando que tem dor à noite ou dor após a atividade física, que não cessa com analgésico geralmente, tá? Aí, na infância, o que é mais comum geralmente é já entrando na pré-adolescência. É uma época que é mais comum ter dor ao redor do joelho, porque tem os locais onde o osso cresce, que a gente chama das cartilagens de crescimento, que podem gerar um processo... Na verdade, elas geram inflamação, que para crescer você precisa de inflamação. E algumas crianças têm uma tendência a ter umas inflamações específicas em alguma cartilagem de crescimento. Eu não sei se você lembra, na época da infância, jogava bola, tem uns meninos que tem tipo uma cristazinha assim na frente do joelho. Fazia a crista de galo, tem um negócio aqui na frente. Isso é devido a uma doença na cartilagem de crescimento, que poderia ser avaliado. Geralmente a criança passa e continua fazendo atividade esportiva com alta frequência, a inflamação aumenta e acaba formando aquela crista ali, que iria acontecer independente, mas se a gente controla essa inflamação, o corpo não formaria crista, que seria um rebote do corpo para diminuir o movimento naquela região por uma inflamação exacerbada. Aí, dor na frente do joelho, geralmente entre 8 e 16 anos, a gente pensaria nessa inflamação da cartilagem de crescimento, que seria um nome difícil que eu rio com as mães, geralmente no consultório, a gente abre a figura, o nome Osgood-Schiller, é uma osteocondrite ao redor do joelho, mas tem outras osteocondrites, né? Osteocondrites no pé, no tornozelo, e tem hoje em dia criança esportista, né? Esporte de alto nível, atleta, jogador de bola sempre teve, né? Aí tem as lesões relacionadas ao futebol, ao basquete, à luta, né? Lesões ligamentares, quando você salta e cai de maneira errada, pode lesar um ligamento, um menisco, que seria um amortecedor do joelho. Mas isso viria com outros sintomas, com edema no joelho, associado bloqueio articular. É muito difícil falar sobre o geral, mas a queixa mais corriqueira seria dor a processos inflamatórios relacionados ao crescimento nessa fase da vida, né? Sei lá, dos 6 aos 18 anos, geralmente são relacionados a processos inflamatórios que são relacionados ao crescimento. Que às vezes a gente escuta muito, é a dor do crescimento, mas não é bem assim. A dor do crescimento é uma dor de exclusão, né? Quando você não acha nenhuma outra coisa relacionada. Geralmente tem alguma alteração, como eu disse, pode ter uma alteração angular, rotacional, no plano ou frontal ou no plano giratório. Isso a gente pensando em criança, né? Criança, adolescente, né?
Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho em lesões em adultos e na melhor idade. Já pediria nesse sentido da gente entrar na questão agora, o que é mais comum dos adultos em termos de lesão do joelho. Quais são os problemas que mais acometem os adultos e chegando até as pessoas idosas, assim? O que é que acontece ao longo da vida no nosso processo do joelho e os problemas que podem surgir? Ao longo da vida, faço sempre a analogia com um carro, né? Que todo mundo chega a possuir um carro, uma moto, uma bicicleta, compra um carro novo, tá tudo beleza, né? As peças estão tudo funcionando, tá tudo bem lubrificado, funciona bem. Aí a gente falar em joelho, na maior idade, quanto mais você usa, maior a chance de desgaste naquela articulação ou na peça do carro, né? E é uma peça que suporta peso, né? Aí, na fase adulta, a gente pensando em lesões em geral, como a gente tá em voga, é o tema do momento, todo mundo praticar atividade física e hoje todo mundo quer correr, todo mundo quer fazer um crossfit, uma academia. Inicialmente, como a gente falou, as tendinites ao redor, tendinite patelar, que é nesse tendão que faz você fazer a extensão do joelho, né? Tendinite na pata de ganso, nomezinho aqui, mas geralmente nessa região da parte de dentro da perna, que é responsável pela musculatura flexora do joelho, tá certo? Quando o movimento é inadequado, e as dores ao redor da patela. Não falando em lesões, isso falando diretamente nas lesões relacionadas a esporte, tá? E a maioria dos pacientes com queixas nessas dores ao redor, antes de ter uma lesão propriamente dita, né? As tendinopatias seriam os processos inflamatórios por sobrecarga, a pessoa começa a correr, não tem uma orientação, vai acima do seu limite ou está correndo de maneira inadequada, porque hoje em dia todo mundo quer postar, quer mostrar que é um atleta que bateu recorde e acaba que você começa a inflamar a sua articulação e seu arcabouço muscular, tá? Vai demais, vai acima do que o seu corpo aguenta. Sempre falo que precisa de uma preparação. Quer correr? Beleza, não tem limitação de idade, não tem limitação de sexo, não tem limitação de peso. Mas uma pessoa mais pesada vai correr menos e vai ter que ter uma preparação maior, tá? Você tem que cuidar da saúde da sua articulação. Voltando fazendo a analogia com o carro. Um carro mais pesado precisa de um pneu mais forte, precisa de um pneu maior, tá? O corpo humano da mesma forma. Você é gordo, magro, você precisa de um arcabouço muscular, tá? Precisa de uma articulação saudável, lubrificada e sem lesões. E o uso dessa articulação também tem limite, né? Não dá para você sobrecarregar ela demais. Você tem que cuidar e fortalecê-la para chegar na maioridade bem, sem precisar de procedimentos mais agressivos, né? Mas falando em lesão, as lesões mais comuns, tá? Geralmente do esportista né, são as lesões ligamentares, né, do cruzado anterior, cruzado posterior, menisco, que são os ligamentos que mantêm a sua articulação estável, tá certo? Você sofreu uma torção, sofreu uma pancada lateral e cursou com edema, dor, crepitação, provavelmente numa avaliação que tem um grau de estabilidade na articular, você fez uma lesão dessa. Aqui a gente ainda tem algo a mais na nossa cidade, que é o número excessivo de motoqueiros, que acaba por acidente de trânsito fazendo essas lesões ao redor do joelho. Geralmente é um trauma muito comum, tá? Traumas que precisam de avaliação e de procedimentos cirúrgicos para voltar à vida funcional normal, né? Você estava falando aqui, eu tenho uma dorzinha no joelho também, aí a gente tem que avaliar o estilo de vida, né? Como eu disse, desde o trabalho, né? Até a atividade física que você faz, né? A gente pode dizer, então, que é correto que a gente pode dizer que cada pessoa é única, no sentido assim, que ela não pode tirar o desempenho dela ou se inspirar no desempenho para ela
na outra pessoa. É preciso que ela tenha essa orientação que seja direcionada a si próprio. Com certeza. Eu acho que para qualquer coisa você tem que ter uma orientação. É da mesma forma da profissão que você resolveu seguir. Você é bom como entrevistador, como jornalista, você estudou para aquilo, você se preparou para aquilo, para estar naquele momento. É a mesma coisa eu sendo médico. Eu estou lá, me preparei para aquilo, me direcionei e me especializei. Seja ela a articulação que você vai usar, o seu corpo para você usar de maneira correta, você precisa de uma orientação e de um preparo para aquilo. Se você é um corredor, você vai ter que ter um membro inferior forte no geral, desde a musculatura de glúteo, coxa, a musculatura adutora ao redor do joelho, pé principalmente, né, o estilo de corrida, e se você aguenta aquilo. Eu sempre falo, nada é proibitivo. Você quer fazer aquele esporte, você tem a capacidade para ser feito, tá? Lógico, hoje em dia o cara corre até sem perna, a gente vê isso aí nas Paralimpíadas, né? Então, não tem essa limitação, mas precisa de avaliação e de orientação, né? Tá em voga, vamos investir em você. Doutor, posso? Pode, mas vamos avaliar se está em condições de fazer agora ou se você vai poder fazer em outro momento. Não proíbo nada de ninguém, tudo vai depender do que você quer fazer, né? E a gente está aí para tratar a dor quando houver, tá? E orientar você a usar o seu corpo da melhor maneira possível, né? Antes que a gente chegue na maioridade e os problemas degenerativos. Agora vamos falar disso. Já o idoso, quais são... Naturalmente vão acontecer problemas no joelho, todo idoso vai desenvolver problema no joelho. Como se dá essa questão? Quando a gente se torna idoso, como se desenvolve essa questão do joelho? Quais são os problemas mais comuns? Falando em idoso, envelhecendo é um processo natural, né, do corpo, né? A gente vai envelhecer mesmo, é programado para isso. Novamente, falando, a gente vai ficando velho, vai, igual o carro, vai ficando velho, vai tendo umas batidinhas, vão perdendo. Idosos que já tinham alguma alteração já de base, né, desde a infância, ou alterações traumáticas, teve um acidente no passado que acabou gerando algum tipo de trauma em alguma articulação, joelho, quadril, pé, tornozelo, tá? E o processo degenerativo normal faz com que você tenha tanto a diminuição da lubrificação da articulação, tá certo? A articulação em geral, coluna, joelho, quadril, tornozelo, né? Falando em joelho especificamente, você desidrata, vai perdendo o arcabouço muscular ao redor. A gente fala, depois de 50 tem uma tendência maior a perder músculo e ser substituído esse músculo por gordura. Você vai perdendo tônus muscular, você vai perdendo força de manutenção, a articulação vai achatando, tá? Pessoas que têm sobrepeso têm uma tendência maior a ter achatamentos e sobrecargas de regiões diferentes do joelho, né? Você tem um sobrepeso, o peso começa a passar mais por um determinado local e vai desgastando mais aquela região. E aí tem as mulheres também que tem uma alteração plus a mais, né? Porque a mulher entra na menopausa, há uma alteração hormonal que aumenta esses problemas, essa substituição de músculo por gordura, né? Essa lipossubstituição, e acarreta dores nos joelhos e deformidade nos joelhos, nos quadris. Eu brinco com um cirurgião de mão também, que mulher acima dos 50 anos é a mulher das ites, né? Vai aparecer tendinites no geral, síndrome do túnel do carpo, dedo em gatilho, dores ao redor do joelho. Há um problema nisso, né? Por isso que atividade física tem que ser feita, tá? Mas falando da alteração mais comum que chega na queixa do consultório acima de 50 anos, é a gonartrose, tá? Que é a artrose do joelho, né? Os idosos que vão entortando as pernas ou para dentro ou para fora, tá? Com limitação de movimento, que aí a gente precisa de uma abordagem maior, tá? Controle
maior dessa massa muscular, às vezes você já chega num grau que a gente vai precisar realizar a cirurgia de troca da articulação, que seria a cirurgia da prótese, né, para corrigir essa angulação do joelho e melhorar o movimento, mas sempre pensando na melhora da dor do paciente e melhorar a qualidade de vida do mesmo, né? Mas realmente o mais comum na queixa do ambulatório de ortopedia, cirurgia do joelho acima dos 50 anos é a artrose, tá? Lógico, com pacientes que têm essas alterações pregressas, que não cuidaram muito bem das suas articulações. Lógico, tem os genéticos, né, que já tem uma tendência a ter um desgaste maior, tá? Que a gente é selecionado, cada corpo é um mundo, né? Mas nessa idade, realmente a artrose domina, né? Acima de 60, 70 anos, né? Lógico que temos agora idosos mais saudáveis, correndo também, sem grandes problemas e conseguem levar essas articulações para o resto da vida, tá? Isso é bom, a atividade física, né? Ótimo, quando bem orientada. Quando né? bem orientada. Quando no seu consultório, ou quando a gente fala de problemas no joelho, a maior parte é tratada clinicamente ou cirurgicamente? Quando é necessário intervenções cirúrgicas quando a gente fala de joelho? Vamos intervenção cirúrgica, geralmente por algum evento traumático, né? Você teve um acidente, um entorse na atividade física, pensando na adolescência e na fase adulta, né? São as lesões ligamentares que precisam ser corrigidas se você quer voltar a uma atividade física de alto nível ou não, tá certo? O alto nível é definido de paciente para paciente. Na infância, hoje em dia a gente tem o advento nas crianças que têm alterações angulares que podem ser corrigidas na infância sem precisar quebrar perna, né? Se é zambeta, é cambota. Hoje em dia a gente tem a possibilidade de fazer o crescimento guiado, que a gente segura o crescimento de um lado para que o outro lado cresça mais e alinhe o membro para evitar problema degenerativo no futuro, porque um zambeta ou um cambota no futuro tem uma tendência a ter um desgaste maior da articulação, tá certo? E chegar na maioridade precisar de uma prótese. Tá? Hoje em dia eu opero bastante atleta de ligamento cruzado e de lesão meniscal, tá? Aí é o dia a dia do ortopedista especialista em joelho, tá certo? Eu opero, botar 70% é esse tipo de lesão, tá? E opero bastante idosos com desgaste de joelho. Os outros 30%, que aí seria as próteses de joelho, que a gente acaba fazendo bastante, tá? Pensando na melhor idade, nas deformidades, tá? Mas também tem adultos que vão desenvolvendo deformidade durante a sua vida na perna, que precisam ser corrigidas por não estar eletivo a fazer uma prótese, tá certo? Porque uma prótese de joelho tem uma duração. Geralmente eu falo, prótese de joelho dura em torno de 10 anos. Tá? 10, 15 anos, a depender de como a pessoa vai cuidar, né? Se cuidar no geral, né? Porque é uma peça que você está colocando lá. Aí, se a gente já tem uma deformidade numa pessoa muito nova, você vai fazer uma prótese com uma pessoa de 40 anos com uma deformidade de joelho em varo ou em valgo, não seria o ideal. Hoje em dia a gente lança a mão das osteotomias. É isso aí, osteotomia, que seria quebrar o osso e corrigir fora da articulação, para diminuir a sobrecarga e que só fizesse essa cirurgia mais tardiamente, porque você mudaria o local da carga desse joelho para desgastar menos a região que está desgastada, sobrecarregada. Isso aí seria as 10%. Em criança, geralmente a gente opera mais lesões traumáticas, né? Também, da mesma forma, ligamento a gente acaba não operando tão cedo por causa da cartilagem de crescimento da criança. Se lesou muito nova e a gente vai reconstruir um ligamento desse, vai dar alteração no crescimento da criança, então a gente acaba evitando, tá? Aí na infância, geralmente, a gente faz cirurgia de crescimento guiado ou lesões
extraarticular, tá certo? O arcabouço tendíneo, muscular, ou fraturas mesmo. A criança caiu, quebrou uma patela, você tem que fazer isso aí, tá? Mas a grande maioria, o dia a dia do consultório são as lesões ligamentares e as lesões degenerativas, que aí a gente lança a mão das próteses de joelho. Por isso, mais ainda, o reforço de uma recomendação de ter uma orientação profissional, né? Com certeza. Somente quando for fazer atividade física. Doutor Luiz Lopes, ortopedista, o que é que diz aí para quem está nos acompanhando sobre essa questão? Qual é a sua recomendação para trate bem do seu joelho? De que forma a gente pode tratar bem do nosso joelho? Olha, a minha recomendação é que, como um todo, a gente ser saudável, procurar hábitos mais saudáveis, né? Sim, procurar fazer atividade física, porque a gente precisa manter-se ativo, né? E hoje em dia a atividade física também ajuda na questão mental, né? A gente está direcionado muito a telas, a objetivos e acaba deixando mão dessas coisas, o sedentarismo acaba pairando, tá? Mas lógico, antes de começar uma atividade que você nunca fez ou não está preparado, procurar uma avaliação multiprofissional, não só do ortopedista. Eu mesmo, quando entrei na Unimed, a gente fez a primeira entrevista, eu estava bem mais pesado, um pouquinho mais obeso aí, não tô magro, né? Mas já estava ficando hipertenso tomando remédio. Comecei a fazer atividade física regular, orientado, mudei os meus hábitos alimentares, não preciso tomar mais nenhum tipo de remédio, estou aqui bem, faço. E eu mesmo falava, eu cuido de joelho, eu não vou correr, e hoje eu estou correndo. Já estou chegando aos meus 10 quilômetros, mas com orientação. Comecei leve, o mínimo andava mais do que corria, mas com orientação, mudança no estilo de vida, tá? E com acompanhamento de outros profissionais, que é importante. Hoje em dia, a Unimed tem essa gama toda de profissional, desde um endocrinologista, nutricionista, tá? Para fazer um acompanhamento geral, cardiologista, lógico, né? A bomba tem que estar funcionando direito, né? O nosso corpo é uma máquina geral. E a gente fala na Unimed hoje em dia que o importante é prevenir, tá certo? Mesmo que você não tenha nenhum sintoma, mas você quer fazer uma atividade física e se manter saudável, eu acho que precisa desse acompanhamento multiprofissional. O ortopedista é um dos componentes. Não deixe para procurar quando a sua articulação estiver doente, porque geralmente você vai precisar de algum procedimento intervencionista, né? Aí, se você puder estar bem orientado, né? Melhor para o paciente. E eu faço até o convite aqui para quem não é da Unimed, venha para a Unimed. A Unimed está aí, lançou o Hospital Memorial Ágape, né? Estamos aumentando o arcabouço, temos fisioterapia lá na própria Unimed, estamos aumentando a rede credenciada e estamos crescendo. E estamos aí para dar o suporte geral para vocês, tá certo? Tá aí a orientação, tá aí o exemplo. Estamos juntos, né? Doutor Heloísio Barbosa Lopes Neto. Isso médico ortopedista aqui, cooperado no Médico Metropolitano do Agreste. Muito obrigado aqui por trazer os seus esclarecimentos aqui para nós no nosso videocast Viver Bem. Vamos viver bem. O nome é bem digno disso, tá? A dor no joelho é ampla, tá? Qualquer dúvida, estamos aí. A Unimed conta com outros profissionais também, tá certo? Eu atendo lá no CTO, na Avenida e no Centro, e atendemos pela Unimed, tá certo? Muito obrigado, doutor. Valeu, um abraço, boa tarde. Obrigado você também que nos acompanhou. Até um próximo episódio.